Obrigada pelo convite. Quando eu vi o meu nome na mesa, eu fiquei assim, sem saber direito sobre o que eu iria abordar, né? E aí eu pensei que talvez a experiência que resultou desse percurso do trabalho possa trazer alguns pontos de discussão, já que era uma mesa redonda, né? Então eu vou tomar esse rumo, né, para a gente talvez abrir até para algumas questões. A primeira questão que eu queria colocar, que eu acho que tem um pouco ligação com a história contada brilhantemente por você, é a ausência das mulheres compositoras e até mesmo da composição brasileira nos currículos das universidades, né? Isso é uma coisa interessante porque a UFRJ ela consegue formar um aluno bacharel em canto cantando 8 músicas brasileiras, né? Isso é uma coisa interessante. Durante a formação é possível, porque o currículo mínimo exigido é esse para a música brasileira e não é equidistante ao da música italiana, por exemplo, de língua italiana. Então isso é interessante que a gente traga para a discussão, e acho que o trabalho que vocês fizeram aqui na UFMG, que eu acho que a sementinha veio daqui, viu? Da canção brasileira, né? Eu acho que está começando a repercutir lá em várias outras universidades, pelo menos nessa tentativa de abertura, porque ainda não mudou, né? É muito interessante isso, é uma questão que a gente tem que realmente repensar com relação aos nossos currículos, que ainda estão calcados nos conservatórios europeus, né? Então, nós nos impomos à colônia, né? Nós nos colonizamos, né? Eu acho que é interessante a gente repensar esse caminho. Então é uma questão que eu acho que é interessante a gente discutir, né? Inclusive com relação a todos os programas, né? E todos os currículos. Então essa era a primeira questão que eu acho que é interessante a gente pensar, né? Que a questão curricular ela é complexa. A segunda questão, que é a questão do que o fato da gente não executar, que é decorrente dessa questão, da gente não executar tantas canções brasileiras, conhecer tão pouco compositores brasileiras e nos colonizarmos, gera em termos de hábitos. Nós mantemos, a gente acaba mantendo essa situação. Né? Na escola de música da UFRJ tem uma aluna de composição, o resto é homem. As mulheres não chegam, né? O que acontece para que esse interesse não realmente seja difundido, né? Alguma coisa nesses hábitos, nesse nosso cotidiano, faz com que a gente perpetue essas circunstâncias. Então tem coisas muito interessantes, todo mundo que é camerista sabe disso, que no nosso país o cantor lírico é o cantor de ópera. O camerista não é cantor, né? Vocês sabem, quem é cantor camerista sabe disso, né? Então, e nós perpetuamos isso. Entre os nossos alunos, a gente já vê eles repetindo essas ações. Então, a gente percebe que tem que haver uma mudança de hábito com relação a abrir oportunidade para as mulheres compositoras e para que haja esse interesse, para que elas entrem, para que elas busquem a composição. Realmente o número é menor, pelo menos é o que eu tenho observado. Né? Apesar de ser 50%, acho que é assim, quem sabe esses números estatísticos, mulheres e homens no Brasil, alguém sabe? 10% de mulheres. A Denise Garcia, que é professora de composição na Unicamp, que me falou que é o
Sempre esqueço o microfone. Isso porque eu cresci na rádio dos rádios, imagina se não tivesse. Segundo a Denise Garcia, que é uma compositora contemporânea, uma senhora jovem, inclusive, da Unicamp, ela me falou que ela, nas aulas de composição que ela dá, que a proporção é 10%. E isso, agora, na semana passada, uma pessoa do senhor, esqueci o nome dele, da FAPESP, não, que paga as bolsas de estudo, bom, esqueci também a sigla, que paga a pesquisa, não, incentiva a pesquisa. Acho que vocês lembram melhor que eu. Não. Acho que é a FAPESP, então. Ele estava dizendo que as mulheres precisam ser mais incentivadas na área também científica e tecnológica, porque também é 10%. Eu fui levar o meu filho é das áreas técnicas, né? Ele foi fazer a Olimpíada de Química e só entrava menino. E eu na porta, né, esperando ele sair, só saía menino. Essa é uma menina, eu fui dar parabéns. Eu falei, que bom. Primeira menina que sai da Olimpíada de Química. Não saía. O curso de Química aqui também tem muita mulher. Igual de engenharia civil. E engenharia civil também. Não, mas da Olimpíada, eu não sei se... eu não sei esse número na universidade, mas na Olimpíada era a maioria meninos saindo. Umas 2 ou 3 que eu vi entre centenas de meninos. É uma coisa interessante. Bom, isso só para existir esse recorte de gênero entre as profissões, né? E, de fato, eu acho que é uma questão que a gente precisa pensar sobre como nós estamos construindo esse cotidiano da formação do alunado que perpetua essas situações. De alguma forma perpetua, porque nós não modificamos o currículo. Enfim, a gente percebe que meninos jovens estão já, como é que se diz? Repetindo essa forma de lidar com a questão da música brasileira. Né? E com a questão da mulher, da ausência da mulher também. Com relação à canção brasileira, outra coisa que me chama bastante a atenção não só da canção, como de se cantar em português, a resistência que não acontece tanto em outros países com relação às traduções, que eu acho que é o segundo ponto que eu queria tocar nessa mesa, né? Ano passado nós fizemos um trabalho lá na escola de música. Eu sou amiga de um tradutor que eu acho que ele é curitibano também, que é o Contígio Flores. Bom, ele é um tradutor, ele ganhou o prêmio Jabuti de tradução. E eu fiz um desafio para ele. Nós fizemos um desafio e um experimento na universidade, que foi o seguinte: nós pegamos as canções que todos os cantores gostam de fazer, tipo Gretchen und Spinrad, Dowland, a Serenata de Schubert, enfim. Pegamos as canções assim, top hits, e decidimos traduzir. E por que eu fiz essa proposta para ele? Porque ele traduz grego em português. E eu conheço o trabalho dele há muito tempo, e ele só traduz do grego para português com o instrumento na mão. Porque ele diz que para você conseguir trazer a musicalidade do grego para o português, você precisa cantar em português para conseguir uma boa tradução. E eu falei assim, de repente a gente pode fazer esse mesmo desafio com as canções. E nós fizemos esse experimento e apresentamos lá na escola. Então a gente tem agora essas canções traduzidas, pensadas na tradução, tentando trazer para o texto a mesma musicalidade da língua em que ela estava, né? E foi bem interessante, né?
Foi bem interessante esse trabalho e eu percebo que há bastante resistência ainda, né? Quase, né? Quer falar? Não, eu quero falar o tempo todo. Não é a minha vez. Eu estou levantando só algumas questões que eu pensei para a mesa. Bom, então, isso gerou muitos questionamentos lá na escola e depois, durante os 2 últimos anos, eu cuidei das montagens das 2 óperas que nós fazemos ópera todo ano lá. E eu falei, olha, como é minha vez, eu vou cuidar do jeito que eu estou com vontade. Na hora que você for cuidar, você cuida do jeito que você tem vontade. E eu insisti que elas fossem em português, né? E, obviamente, houve muito conflito, porque a gente montou. Pois é, e aí, exatamente, enfim, vamos tentar fazer, vamos mudar, a tradução é essa, mas ela não fica musical, vamos mudar a letra, não. Escreve, experimenta, troca, mudamos as traduções para elas ficarem mais musicais. E fomos fazendo assim durante as 2 últimas montagens. E mesmo assim eu percebi durante todo o processo de montagem que, apesar de que o público tenha gostado bastante, né, das óperas estarem em português, os meninos cantarem, ainda houve muitas observações, tanto de alunos, colegas, não, mas para que eles vão aprender em português? Eu ouvi isso algumas vezes. Para que eles vão aprender em português? Porque vocês não vão usar isso nunca, só vão usar isso aqui na escola de música. Quando você dirigir. Porque quando eles forem audicionar, eles vão audicionar para uma ópera que não estará em português. Então eles vão ter que desaprender essa ópera e aprender ela na língua em que ela foi feita. Então, assim, tem várias questões que são interessantes com relação à canção brasileira, ao modo de cantar em português e a essa dificuldade que a gente tem em lidar com a questão das traduções, né? Que eu acho uma coisa interessante para a gente também abrir aqui para a mesa redonda, né? Então, essas questões, eu pensei também numa outra questão, que ela é relacionada à questão Obrigada. Que ela é relacionada a essa questão, tanto do cantar em português quanto da tradução, que é a questão de como pronunciar. A pronúncia já gera uma série de novas questões, por conta dos regionalismos. O Brasil é um país bastante amplo, em termos de pronúncia, né? E a universalização da pronúncia, que é um outro questionamento, né? A universalização da pronúncia, ela serve para o brasileiro ou ela serve para o estrangeiro? Essa é uma pergunta que eu sempre me faço. Para o estrangeiro, a universalização da pronúncia é importante. Será que ela tem essa mesma importância para o brasileiro? Eu acho. Essas questões eu acho interessante. A gente pode levantar, que eu acho que merece também isso, né? Uma questão. Por exemplo, eu vou fazer uma... Das fonéticas. Exatamente. Mas... Exatamente. Depois teve uma em 2005, né? Foi refeita. A gente até conversou sobre isso, a Thaís chegou agora e a gente conversou sobre isso ontem, né? Ou seja, essa universalização, ela serve apenas para o estrangeiro, ela serve para o brasileiro de qualquer parte do país. Se eu estiver fazendo uma apresentação no Nordeste, para um público nordestino, o que eu faço? Não, são só questões, né? São questões que eu trouxe, né? Que eu pensei que era mesa redonda, eu pensei que fosse para abrir para essas questões. Só porque eu pensei que tem uma pergunta que é comum. Né? Mais uma questão que eu trouxe, né? Que eu acho que ela é decorrente também dessa questão da pronúncia e que ela é comum na música brasileira, e que ela conflita, de certa forma, com
o modelo de ensino dos conservatórios com relação à composição em oposição com o que nós encontramos nas tradições orais, que é a questão da prosódia, né? A prosódia nas tradições orais, ela assume uma liberdade muito maior do que dentro do modelo acadêmico, né? Então, em geral, a gente busca dentro do modelo acadêmico impor a tonicidade do compasso, a tonicidade da palavra, né? Mas isso não está em acordo ou em concordância com o que acontece na música de tradição oral, que eu estudo tanto, né? E é muito comum eles brincarem com isso. Eu gosto de dar aquele exemplo do Djavan, que é aquele... Como é que é? Como é que é? O luar, estrela do mar, o sol e o dom, que sabe um dia a fúria desse front virá lapidar, né? Se a gente colocar a pronúncia certa, perde a musicalidade. O luar, estrela do mar, o sol e o dom, que sabe um dia a fúria desse front virá lapidar, né? Ou seja, o que é mais importante? A musicalidade ou a prosódia? Como que a gente ensina isso para os compositores que, de alguma forma, querem lidar com a canção brasileira e com as tradições do cantar nacional? Então, essa é a minha outra questão. Né? Porque isso não foi incorporado no ensino de composição, pelo menos não na nossa universidade. Exatamente. Né? É uma pena que não tem professores aqui das universidades de composição. A gente ainda tem que pensar nisso, né? Porque os professores que dão essas disciplinas não abordam essa questão, que eu acho que ela é bastante basilar para a questão da música brasileira. Mas no ato de compor isso acontece muito. Ontem eu comentei, acho que durante até a apresentação das minhas músicas, que eu há anos eu brigo com o poema do mineiro Alfonso de Guimarães, que seria a Quarta Amada Perdida, que é uma série, né, que eu fiz. Apresentaram 3 ontem e essa quarta eu não acabei, foi a primeira, por causa dessa questão, que eu não chego a uma conclusão que me satisfaz. Vou procurar terminar e mandar para vocês, mineiros aqui, e para os outros também, mas, porque o poema é belíssimo. Onde chorar por ela os cinamomos, murchando as plantas. Um outro acho que é do mesmo Afonso. Rosas que já vos foste desfolhada por mãos também que já se foram, vírgula, rosas suaves e tristes no outro verso. Isso aí, para você colocar em música, é uma dificuldade muito grande. O verbo está aqui no fim do verso, o complemento, o objeto indireto está aqui no começo do outro verso, aí o sujeito da frase seguinte está no fim desse verso e a continuação no outro. Não é brincadeira, é uma luta corporal. E eles ganham sempre. E a última questão que eu queria abordar é uma questão que é interessante, que eu observei na época do meu doutorado,